O tempo passa e nem tudo fica. A obra inteira de uma vida, o que se move e o que nunca vai se mover. Você quer aprender a analisar e aplicar a música Sobre o Tempo, da banda Nenhum de Nós, na sua redação? Então fica aqui comigo nesta aula que eu vou te ensinar a fazer isso. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui deste canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor João Matos, sou especialista em redação e neste canal eu ajudo as pessoas a se destravarem da redação. Pessoas que estão travadas, não conseguem, já viram inúmeras aulas de redação, mas não conseguem escrever. Aqui eu te ajudo como? Ensinando redação de verdade, ou seja, aquela redação boa o suficiente para você ser aprovado em qualquer banca que você queira prestar. E se esse é o seu caso, você quer se destravar da redação mesmo, você está precisando disso para ser aprovado em um concurso, no vestibular, ter uma boa nota no Enem, então já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu estou muito contente que eu estou começando uma nova série de aulas aqui no canal, que é aula sobre conhecimento de mundo. Qual é a importância do conhecimento de mundo para a redação? Não basta saber como escrever redação, mas saber o que escrever na redação. E, tendo mais conhecimento de mundo, você tem mais condições de produzir uma boa redação. Então, eu estou começando essa nova série de aulas aqui, e se você já curtiu essa ideia, já dá like, compartilha com alguém que também precisa aprender redação, que esteja travado em redação e vamos adiante. Essas aulas elas serão compostas por duas partes, basicamente. Na primeira parte eu vou fazer uma análise de um trabalho artístico, seja uma música, seja um poema, seja um filme, seja um livro. Então eu vou fazer uma análise tão completa quanto o tempo aqui permitir. Também não vou poder me estender muito numa análise para a aula não ficar muito extensa. Uma aula de 2 horas, por exemplo, ela pode se tornar cansativa. Então será uma análise o mais completa possível. E depois, na segunda parte, nós vamos fazer aqui uma aplicação prática desta análise, do conhecimento adquirido nessa análise. Nós vamos fazer essa aplicação prática em uma redação. Pode ser 1, 2 temas de redação diferentes. Nós vamos pegar esses temas e aplicar em um parágrafo da redação para você ver como usar na prática esse conhecimento adquirido na análise. E nesta aula nós vamos falar sobre a música Sobre o Tempo. Nós vamos falar sobre a música Sobre o Tempo, não é boa. Nós vamos analisar a música Sobre o Tempo da banda Nenhum de Nós. Essa música foi uma música lançada em 1990 e a banda Nenhum de Nós é uma banda nacional que teve muita projeção nessa época. Essa música, na época em que ela foi lançada, em 1990, ela tocava a todo instante nas rádios, foi uma música muito divulgada e com razão. Por que esse mérito? E por que eu escolhi essa música para começar essas aulas de forma apoteótica, de forma triunfal? Porque essa música, ela, além de muito bem tocada, muito bem interpretada pela banda, tem uma melodia muito bonita, ela principalmente tem uma mensagem muito interessante. É uma mensagem profunda sobre o ser humano. Razão pela qual eu optei por começar essa série de aulas. Eu até diria que, disparada, essa é a melhor música desta banda, na minha opinião, na minha humilde opinião, essa é a melhor música. E se eu fosse ali fazer uma lista das 5 melhores músicas da década de 90, se eu pudesse escolher 5, eu colocaria esta no meio, entre as 5 com certeza, na minha opinião. E caso você ainda não conheça essa música,
Eu vou deixar um link aqui embaixo para você acessar e ouvir a música, um vídeo que tem a música. Eu não coloquei aqui neste vídeo por questões de direitos autorais, toda aquela coisa que você já sabe do YouTube. Mas o link vai ficar aqui embaixo, e caso você não conheça, eu tenho certeza que você vai gostar dessa música nesta análise. E se você já conhece, você vai passar a gostar ainda mais depois desta análise que nós vamos fazer aqui. Mas antes de dar sequência, essa aula terá alguns princípios. E eu vou agora mostrar quais são esses princípios. Princípio 1. Antes de dizer qual é o objetivo destas aulas, eu vou dizer qual não é o objetivo. O objetivo aqui não é dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. Por quê? As chances são que se eu der o peixe prontinho, assadinho, temperado para você, talvez o tempero que eu use não te faça muito bem e você ainda não vai aprender a pescar. Por que ensinar a pescar? Porque o que eu quero dizer com isso não é dar um repertório pronto aqui para você. Toma um repertório. Embora eu vá aplicar análises feitas aqui nesta aula, eu vou aplicar em redação e mostrar modelos prontos. O objetivo não é você pegar esse modelo pronto e colocar e copiar e fazer na sua redação. Por quê? Porque as chances são que não vai dar certo. Ao invés de te ajudar, eu vou te atrapalhar. Pode não se encaixar de forma apropriada ao tema que você vai desenvolver e não vai dar certo. Então, o que eu quero aqui? E nisso a gente vai para o segundo princípio. 2. O objetivo, então, se não é dar o peixe pronto, é ensinar a pescar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te ensinar a analisar uma obra artística. Seja uma música, seja um filme, seja um poema, seja um livro. Te ensinar a analisar. Por que ensinar a analisar? Porque ao você conseguir fazer as suas próprias análises e extrair as suas próprias mensagens daquilo que você está analisando, isso tenderá a aumentar o seu conhecimento de mundo. Analisa aqui comigo. Aquele investigador que vai na cena de um crime e consegue captar pistas do crime que outros não conseguem captar, ele tem mais chances de localizar o criminoso do que aquele que não conseguiu. Em outras palavras, se você consegue extrair mensagens daquilo que você lê, ouve, assiste, consegue extrair mais mensagens, você tenderá a aumentar o seu conhecimento de mundo e usar isso nas suas redações, na sua comunicação. Princípio 3. Nestas aulas, não tem como eu fazer essas análises sem dar spoilers. Então, eu já te previno que spoilers ocorrerão aqui. Caso você não tenha consumido a obra artística que eu vou analisar aqui para essa aula e vai lá consumir. Caso você não queira spoilers, para a aula e vai lá consumir. Princípio 4. O que você verá aqui não é a análise, mas sim uma análise. Ou seja, uma leitura possível dentre muitas que poderiam ser feitas. O que eu quero dizer com isso é que por mais que eu analise aqui, por mais que bem feita que seja a análise que eu venha fazer aqui, nunca será completa. Porque uma manifestação artística, ela é passível de muitas interpretações diferentes, muitas, conforme os conhecimentos, a experiência de quem está analisando, conforme o momento que está sendo analisado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer uma análise possível dentre muitas. Por isso é que eu já te falo, se você tiver enxergar outros sentidos, outros significados que eu não enxerguei aqui ou que eu não apresentei aqui nesta aula, já deixa aqui nos comentários. Vamos enriquecer essa discussão, melhorar essa análise com outras visões. Bom, apresentados esses princípios, feitas essas recomendações, podemos partir agora para a nossa aula aqui. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes. A análise em si, nós vamos analisar, nós vamos
esmiuçar a letra da música Sobre o Tempo, da banda Nenhum de Nós, e na segunda parte eu vou aplicar em redações, em 2 temas de redação. Antes, nós vamos fazer a análise, vamos começar na análise da letra. E esta letra, ela tem nitidamente duas partes, dois momentos. Nós vamos entrar no primeiro momento que compreende as 2 primeiras estrofes. Nesse primeiro momento, o que é feito nesse primeiro momento? É feita uma leitura, uma análise das ações humanas. É o que é feito nessa primeira parte, nesse primeiro momento, e é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver verso a verso, estrofe a estrofe agora, o sentido de cada uma das partes. Então vamos lá, na primeira parte nós temos a primeira estrofe, que é: os homens trocam as famílias, as filhas de suas filhas, e tudo aquilo que não podem entender. Então vamos tentar entender aqui essa estrofe, o que ele está querendo dizer, o que a banda está querendo dizer, onde eles querem chegar, né? Vamos analisar primeiro o primeiro verso. Os homens trocam as famílias. Bom, em primeiro lugar eu quero chamar a atenção para o termo família. Primeiro para o termo os homens. Aqui fica claro que os homens aqui não são os homens, indivíduos do sexo masculino. Não. O que foi feito aqui? Foi utilizado um recurso da metonímia, que é o gênero pela espécie. Ou seja, utilizou-se os homens no lugar do quê? Da humanidade. Dentro dessa palavra os homens cabe o quê? Os homens e as mulheres, todos os indivíduos. Não está claro aqui que não são só os homens. Agora, o que quer dizer com trocam as famílias? Vamos aqui analisar aqui. Primeiro, pegar o termo família. O que é o termo? O que é família? Família, ele não é um grupo social com o qual nós convivemos? O primeiro grupo social com o qual nós convivemos? Então, família pressupõe o quê? Pressupõe convivência. Tanto é que quando nós formamos uma família, quando nós nos casamos, temos nossos filhos, o que faz daquele grupo ali uma família? A convivência. Às vezes a gente fala assim, nossos amigos lá no trabalho, nós somos uma verdadeira família, porque a gente convive uma boa parte do tempo juntos ali, né? Então a família pressupõe convivência. Tanto que depois que você se casa, os seus pais, eles que eram as suas famílias, a sua família, eles passam a ser o quê? Os seus parentes. Eles ali automaticamente se transformam em seus parentes e a sua família quem será a sua família? Sua esposa, seu marido, seus filhos. Então, ao dizer que os homens trocam as famílias, é exatamente isso que acontece. Ele nasce em uma família e, depois de um certo tempo, ele cria uma nova família. Então ele troca, ele passa a conviver com outra família. Então um sentido básico que você pode enxergar nisso é que os homens trocam as famílias, de fato. É um processo natural na vida do ser humano. Assim também ele faz quando ele troca novamente de família. E acontece muito. Os casais se separam, cada um cria uma nova família, então ele trocou de família também, na mesma ocasião. Agora eu quero chamar a atenção para esse verbo, trocam. Os homens trocam as famílias. O que se utilizou aí? Qual foi o recurso? Esse trocam, esse verbo está no tempo presente, mas ele tem uma tonalidade temporal que indica o quê? Frequência. Quer dizer, isso acontece. O que deixa pressuposto nesse verbo? É como se estivesse ali pressuposto o termo frequentemente, né? Os homens trocam as famílias frequentemente. Ou os homens trocam frequentemente as famílias. E o que isso nos aponta? Tradição. Isso acontece sempre. Quer dizer, isso acontecia e sempre aconteceu. E continuará acontecendo. Então, nós temos aqui um homem que troca de família. E que
aparentemente isso vem de épocas remotas e continua acontecendo. Mas vamos dar sequência aqui no verso seguinte, que é: continuação, os homens trocam as famílias, as filhas de suas filhas. Então vamos tentar entender aí essa parte aqui, ela é um pouquinho complicada, né? As filhas de suas filhas, quer dizer, os homens trocam as filhas e as filhas de suas filhas? Será que é isso mesmo que está querendo dizer? Bom, os homens trocam suas filhas, dizer assim, os homens, eles tiveram filhas, mulheres, né, filhas, e eles vão lá e trocam, colocam essa mulher em outra família. Não é bem assim que acontece, né? Não são os homens que trocam. São as pessoas que, com o passar do tempo, elas decidem se casar e elas mesmas tomam a iniciativa. Pelo menos é assim que na maior parte das vezes acontece. Então, aqui, conforme eu vou fazendo a análise, eu vou dando dicas de como você fazer para analisar. O primeiro recurso, o primeiro passo é tentar fazer uma leitura ao pé da letra, literal. Como nós fizemos no primeiro verso, os homens trocam as famílias. Dá para entender literalmente, ao pé da letra, que eles trocam mesmo. Agora, nesse segundo verso, uma leitura, uma visão ao pé da letra não se encaixa, porque os homens não trocam suas filhas. Nesse sentido de troca de família. Tampouco as filhas das suas filhas, que seriam suas netas. Isso não acontece ao pé da letra. Assim. Então, o que eles estão querendo dizer? Como que eu enxerguei as filhas de suas filhas? Como uma linguagem figurada. Não é filha que ele troca, não são as filhas. O que ele está querendo dizer aí? Ó? Ele usou o recurso sintático do aposto para dizer assim, é como se ele dissesse assim, ó, como se a banda dissesse assim, ó, os homens trocam as famílias, que são filhas de suas filhas. Então, as famílias são filhas de quem a família? Olha, as famílias elas não são grupos sociais? De onde nasceram esses grupos sociais? Eles não nasceram da nossa cultura, das nossas culturas? Porque faz parte das culturas humanas ter famílias. Isso vem desde épocas remotas. Então, se a gente fosse entender numa linguagem figurada, estaria querendo dizer assim, ó, as famílias que são filhas de suas filhas. Que filhas? Da cultura, das culturas. Então, as famílias são filhas das culturas. Então, ele usou o recurso do aposto, como se ele dissesse assim, ó, os homens trocam as famílias que são filhas de suas filhas. Que, no final das contas, nós estamos falando o quê? Das culturas do ser humano. É o recurso do aposto. Essa é uma interpretação possível. Não dá para interpretar de forma literal. Não faz sentido de forma literal trocar as filhas. Até porque se os homens realmente decidissem com quem as filhas iriam casar, eles também fariam isso com os filhos. Então, literalmente não dá para entender. Talvez isso acontecesse no passado, né, que os pais decidiam com quem as filhas iam casar. Mas hoje isso não se aplica. Não se aplica isso para hoje em dia. Agora, vamos para o verso seguinte. Então nós temos aqui os homens que trocam as famílias e que são filhas das culturas criadas pelo próprio ser humano. Que as culturas são filhas dos seres humanos também. Você não concorda? São provenientes dos seres humanos, então, de uma forma figurada, são filhas. Agora, vamos para o verso seguinte. E tudo aquilo que não podem entender. Bom, nós temos um homem que tradicionalmente troca a família, escolhe sua família, e que isso vem com o passar do tempo e que isso faz parte da cultura do ser humano.
Só que eles também trocam tudo que não podem entender. O que ele está querendo dizer com isso? O que a banda está querendo dizer com isso? Primeiro, ele relata uma situação que é tradicional, que em tese a gente não vê nenhum problema, que faz parte, né, da vivência, da cultura do ser humano. Aí depois traz uma coisa que soa desagradável, tudo que não podem entender. Então esse e tudo que não podem entender nos mostra que é um recurso de oposição. E tudo que não pode entender, é como se ele dissesse assim, mas também troca tudo que não pode entender. Esse e tem um sentido de mais, é uma conjunção adversativa. É como se eu dissesse assim, ó, eu caí e levantei. Eu caí, mas levantei. Então eu estou fazendo uma oposição. Então eu estou trazendo agora um lado do ser humano que é, em tese, desagradável. O criar famílias, o trocar famílias é o que acontece e, em tese, é o normal, é o agradável. Agora, tudo que não podem entender é uma oposição, é algo já um tanto desagradável, né? Não sou desagradável por causa desse e que faz uma oposição. Então, quando ele diz tudo e tudo aquilo, ele já não está falando mais de pessoas. Enquanto ele estava falando de família, ele está se referindo ao ser humano. Agora, aquilo, a gente não podemos entender só como ser humano, ele está entendendo como tudo mais, todo o resto, que não é humano. Pode ser coisas, pode ser material, pode ser pensamentos, pode ser tudo que não seja propriamente o material humano. Agora, por que não podem entender? Troca o que não pode entender. Esse verbo podem, a gente pode entender, a gente pode analisar da seguinte forma. Ou não podem por falta de conhecimento, ou não podem por falta de capacidade. Das duas, uma. Das duas formas se encaixa. Quer ver? Se a gente pensar em falta de conhecimento, às vezes a gente não troca, a gente não efetua trocas na nossa vida porque a gente não conhece uma determinada situação. Vamos supor que quando você vai a um médico, ele olha lá a receita que você está utilizando e fala assim, ó, não, eu vou trocar esse remédio aqui porque ele não está muito bom para o seu diagnóstico. Passa a usar esse outro aqui. Quando é o médico que faz uma troca, ele sabe o que ele está fazendo, porque ele já estudou a composição química dos remédios, sabe para que cada remédio, estudou para que cada remédio serve. Agora, quando você, com os seus conhecimentos, que muitas vezes não são de medicina, na sua casa decide trocar, eu vou trocar a dipirona, o paracetamol pela dipirona aqui para a minha dor de cabeça, porque o paracetamol ele não faz tanto efeito assim, vamos supor. Você não tem muitas vezes conhecimento de medicina para fazer essa troca. O seu conhecimento é puramente empírico. E esse conhecimento empírico se baseia em quê? Na experiência. É o princípio do raciocínio indutivo. Se baseia na experiência. Bom, eu já usei tantas vezes aí e ele não fez tanto efeito, então vou trocar. Só que você não tem um conhecimento profundo, teórico daquela questão para fazer essa decisão. Então, você necessariamente não tem conhecimento para entender aquela troca que você está fazendo. Esse é um exemplo de não poder entender, mas mesmo assim fazer uma troca. O mesmo se aplica se você mora vamos supor, você mora em um bairro que ele é considerado um bairro tranquilo, mas por uma infelicidade da vida você foi assaltada. E aí você decidiu se mudar daquele bairro e foi morar em um bairro que é considerado violento. Aí você pensou assim, olha, violento por violento, eu já fui assaltado aqui, vai mudar nada. Aí chega lá, você nunca mais é assaltada na vida, aí você fala assim, esse aqui é muito melhor que aquele bairro.
Só que na estatística dos boletins policiais, aquele bairro para o qual você mudou, acontecem mais casos de violência. Então, quer dizer, a sua experiência ela é falha muitas vezes. Ela é enganosa, ela nos engana. Porque às vezes a gente não tem uma estatística suficiente para validar um pensamento. Ou seja, não aconteceu comigo, mas aconteceu com um monte de outras pessoas. Mas eu acredito, por não ter acontecido comigo, que eu estou certo. É mais ou menos aquela pessoa que já tem uma certa idade e ela é teimosa porque ela não quer aprender coisas novas, porque ela acha que ela já tem vivência o suficiente e ela já sabe das coisas, pela experiência dela, que muitas vezes é enganosa. Então, nós trocamos no nosso dia a dia, nós fazemos trocas muitas vezes baseado na nossa experiência, mas nem sempre essa troca é uma troca certa, uma troca correta, porque a gente não tem conhecimento, a gente não pode entender exatamente o que está fazendo. É uma interpretação para esse verso. Mas também tem aquela outra interpretação que eu disse, que também cabe, que é: não podem por falta de conhecimento, mas também não podem por falta de capacidade. Por exemplo, quando existe um debate sobre algum tema um tanto polêmico, normalmente alguém assume uma posição, o outro assume a outra posição. E fica aquela discussão. Só que nós sabemos que um deles está certo. Mas qual está certo? Nem sempre é possível saber. Um debate aí que existe hoje, por exemplo, é a questão da água alcalina. Existe o grupo que diz que a água alcalina faz bem, porque alcaliniza o corpo. Alcalinizando o corpo, muitas doenças que se desenvolvem em um meio ácido são inibidas, são bloqueadas, elas não se manifestam. Já o outro grupo diz que não, isso é pura conversa, isso é mentira. Por quê? Porque o nosso estômago ele é muito ácido, então o que cai lá acidifica na hora. Uma água alcalina ela acidifica e não tem efeito nenhum no nosso organismo. Só que aquele grupo que defende diz que não é a água em si, mas sim os minerais que tem na água que são absorvidos pelo corpo e tem um efeito benéfico. Bom, eu não quero entrar no mérito aqui do qual deles está certo. Não é essa a discussão aqui. A discussão aqui é a seguinte: é que um está certo. Um deles, mas qual está? Não sabemos exatamente. E esse que está certo, aliás, o lado que está errado, ele não tem capacidade de entender o lado que está certo. Ou pelo menos não teve até hoje, né? Até o momento da discussão. Então, seja por falta de conhecimento, seja por falta de capacidade, nós trocamos, nós fazemos opções na nossa vida que muitas vezes é uma troca que nem sempre é a troca certa. Ou às vezes a gente não entende ou a gente não tem capacidade. Então, nós podemos dizer que os homens trocam tudo aquilo que não podem entender? Isso acontece. Nesses exemplos que eu acabei de dar. Os homens eles podem se equivocar naquilo que eles acreditam, naquilo que eles pensam. Então, nós podemos dizer que o mesmo recurso do verbo, os homens trocam tudo aquilo que não podem entender e que esse trocam ele tem um sentido de frequência. Então quer dizer, isso acontece desde sempre também. É isso que a banda está querendo nos passar. Mas vamos seguir para a próxima estrofe, que é: os homens criam seus filhos, verdadeiros ou adotivos, criam coisas que não deviam conceber. Vamos analisar agora essa estrofe, verso a verso, da forma como fizemos. Então vamos lá. Os homens criam seus filhos. Nós podemos entender de uma forma literal isso que está sendo dito? Sim, podemos. Os homens criam seus filhos. Depois que ele constitui família, ele troca a família e constitui a família, como é dito lá no primeiro verso,
primeira estrofe. Então agora ele cria os seus filhos, então ele constituiu a família, agora ele cria os seus filhos. Os mesmos recursos foram usados, eles homens criam verbo com a tonalidade temporal que de frequência, quer dizer, isso sempre acontece. Quer dizer, acontecia, continua acontecendo e vai continuar acontecendo. Os homens criam seus filhos. Sentido literal. Após trocar de família, criam os verbos. Criam os filhos, aliás. Beleza? Eles dão sequência à humanidade, geração a geração. Só que nós podemos entender também de uma forma figurada. Cabe uma interpretação, uma linguagem figurada. Toda vez que você estiver analisando, você tem que analisar, você tem que considerar isso também. Ele pode estar usando a linguagem literal, mas pode também estar usando o sentido figurado. Que sentido figurado a gente poderia dar para esses filhos? Qualquer coisa que venha do homem, que seja proveniente do homem, pode ser filho dele. Eu não dei o exemplo lá na primeira estrofe que as famílias são filhas das culturas dos homens? Sim. Então, qualquer coisa que seja proveniente do homem pode ser filho, pode ser considerado filho dele. Então, a gente não sabe exatamente, mas esses filhos poderia ser qualquer coisa. Inclusive, poderia ser, por exemplo, seus pensamentos. Seus pensamentos não são filhos dele? Os pensamentos são provenientes do homem. São provenientes do homem. Por quê? São gerados por ele, pelo menos do ser humano. Criam seus filhos, eles criam pensamentos. Criam. Quem cria pensamentos é só o ser humano. Os animais podem até ter pensamentos, eu não sei até que ponto, mas criar, só os homens. Os homens criam seus filhos verdadeiros ou adotivos. De uma forma literal, criam filhos verdadeiros que criam filhos adotivos. Isso acontece, nós sabemos. Mas e se fossem pensamentos? Como que seria isso? Bom, se fossem pensamentos, os filhos verdadeiros seriam o quê? Os meus próprios pensamentos. Aquilo que eu gerei como pensamento meu. E pensamentos adotivos, o que seriam? Por exemplo, ideias incutidas pelos outros na minha cabeça. Alguém veio, me convenceu de alguma coisa, de algum conceito, de uma teoria, alguma ideia, me convenceu e eu passei a adotar como minha aquelas ideias. Aqueles pensamentos, aquelas ideias. Então, de uma forma figurada, filhos adotivos seriam isso, ideias que foram incutidas em mim. E vamos à sequência agora, o verso seguinte. Criam coisas que não deviam conceber. O que será que eles estão querendo dizer com isso? Bom, criam coisas, a gente já está sabendo que ele não está falando mais de ser humano, né? Coisas. Então pode ser qualquer coisa material, até mesmo abstrata como um pensamento, mas não humano. Qualquer coisa realizada pela mão humana, mas não exatamente ser humano. E que não deviam conceber. Por que não deviam conceber? A primeira, vai aqui mais uma dica de análise. Quando você estiver diante de um texto, de uma letra de música, o que quer que seja, e existe uma palavra que talvez você não saiba exatamente o significado, você precisa saber exatamente o significado daquela palavra, senão a análise não prossegue. Que nem conceber é uma palavra mais ou menos usada, não tão usada. Então você precisa saber exatamente o que significa conceber. Conceber não é exatamente criar. É um criar, mas ela acontece primeiro na cabeça. Quer dizer, seria o quê? Um idealizar, um imaginar, um formar pensamentos, inventar. Tudo que é criado, primeiro é concebido, ou seja, nasce primeiro na cabeça. Então,
os homens criam coisas que não deviam conceber. Quer dizer, eles criam, mas eles não deveriam ter idealizado, ter criado na cabeça. Então, como que a gente pode entender isso? Que eles criam seus filhos, né? Mas eles também criam coisas que não deveriam. Os filhos deveriam dar prosseguimento à humanidade. Mas ele também comete esses erros de criar essas coisas. Isso acontece? Acontece. O homem só faz coisas boas, só cria coisas boas, só concebe coisas boas? Não. Existem muitos inventos aí na história que eles nunca deveriam ter sido concebidos, como, por exemplo, uma bomba atômica. Acho que ninguém tem dúvida de que uma bomba atômica nunca deveria ter sido concebida. A energia nuclear, sim, ela é benéfica. Mas usar a energia nuclear para uma bomba talvez tenha sido um equívoco e dos grandes. Então, para fazer aqui um fechamento, essas duas estrofes ela encerra a primeira parte da letra, que é fazer uma análise do comportamento humano. E, basicamente, o que foi dito nessas duas primeiras estrofes? Que os homens, tradicionalmente, eles dão continuidade à humanidade, eles perpetuam a humanidade, só que no tocante a tudo o mais que o envolve, fora do que é humano, eles pensam e agem de forma indevida, de forma equivocada, de forma como não deveria pensar ou agir. Basicamente isso o que foi dito nessas duas primeiras estrofes. Então agora nós vamos passar para a segunda parte da letra, da análise, que é o quê? É feita uma constatação do comportamento humano, do efeito do tempo no comportamento humano. É isso que é feito nessa segunda parte. Então nós vamos ver agora, estrofe a estrofe, como que isso se processa. Então na terceira estrofe nós temos, que também é o refrão: o tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, o que se move e o que nunca vai se mover. Essa parte, ela tem uma posição de destaque. Por quê? Porque é o refrão. Por ser o refrão, nós sabemos que tem um destaque o refrão. Então, já vamos partir para a análise com essa certeza. Essa é uma parte de destaque. Então, vamos analisar o primeiro verso. O tempo passa e nem tudo fica. Qual foi o recurso que foi utilizado? O recurso estilístico aqui. Você percebe? Ó? É importante você conhecer figuras de linguagem, o sentido das figuras de linguagem, para perceber o que é feito. Porque quando você vai analisar, esses recursos estilísticos eles são muito usados. São muito usados em diferentes manifestações artísticas. E na música não é diferente. Que recurso foi esse? Ó? O tempo passa e nem tudo fica. Esses dois termos, passa, fica, eles são antitéticos. Ou seja, eles se opõem. Então, qual foi o recurso estilístico aí? De colocar um ao lado do outro. Antítese. Uma antítese. O tempo passa, mas nem tudo fica. É o sentido de oposição. O tempo passa, mas nem tudo fica. Esse e ele tem o sentido de mas. Uma oposição. O tempo passa, mas nem tudo fica. O tempo passa, é verdade. Mas nem tudo fica. Aí dá sequência no seguinte, ó, a obra inteira de uma vida. Nem tudo fica, a obra inteira de uma vida inteira das pessoas não ficam. Você acha isso? Você acredita nisso? Eu acredito e vou dizer por quê. Por que nem tudo fica? Imagina, vamos fazer um exercício aqui. Imagina se você fosse colocar, apesar às vezes da sua pouca vivência, imagina que se você fosse colocar tudo que você viveu até hoje em um livro. Se você fosse escrever, você acha que caberia num livro? Pelo menos a minha vida eu acho que caberia. Se fosse escrever tudo o que aconteceu comigo, e olha que eu não tenho tanta vivência assim. Se fosse colocar tudo
que eu já vivi em escrito, de uma forma escrita, não caberia num livro, seguramente. Agora, imagina as centenas de bilhões de pessoas que viveram nesse planeta. Se fossem colocar todas as histórias dela, escrever todas as histórias, caberia em quantos livros? Quantos livros nós não teríamos? Agora, veja, quanto dessas histórias, e quando eu digo aqui histórias, não são só histórias. História e o legado, o que nós deixamos, aquilo que nós criamos na nossa vida. Quanto disso aí ficou de fato para a história? Uma fração mínima, né? Porque já viveram nesse planeta centenas de bilhões de pessoas. O que nos chegou, seja por o nosso tempo ser limitado, seja porque nem tudo caberia nas páginas da história, foi uma fração muito ínfima, muito mesmo. O resto se perdeu no tempo. Nesse exato momento estão acontecendo inventos, estão acontecendo fatos no cotidiano, estão acontecendo eventos importantes, estão nascendo pessoas, muitas coisas estão acontecendo agora e muito pouco desses acontecimentos vão chegar de fato a nós. Muito, muito poucos. Só vai chegar aquilo que for realmente algo extraordinário para a humanidade, um invento que vai transformar toda a humanidade. Do contrário, não vai chegar. Então quer dizer, nem tudo que é produzido nesse planeta fica. Aliás, se eu fosse para interpretar melhor isso, não seria nem tudo. O termo não seria nem tudo, seria quase nada. Se eu fosse escrever essa letra, eu escreveria dessa forma, quase nada. O tempo passa e quase nada fica. Porque, de fato, quase nada do que foi escrito ficou. Do que aconteceu ficou. A obra inteira de uma vida de uma pessoa se perde no tempo. Se perde, praticamente. A menos que seja um inventor e daqueles, sabe? A menos que seja um Einstein. Mesmo das pessoas que se tornaram ilustres, se tornaram personalidades, que criaram grandes obras para a humanidade, até mesmo grandes artistas, nós não sabemos tudo o que aconteceu na vida deles. Nós sabemos aquilo que ele deixou e algum outro evento que um biógrafo apontou e mais nada. Muitas das situações que eles viveram não chegou até nós. Muitos inventos que foram feitos não chegaram até nós porque às vezes não foram úteis. Aqui nos leva para o verso seguinte, ó. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, o que se move e o que nunca vai se mover. Nós podemos interpretar esse mover de uma forma literal? Sim. O que se move? O ser humano. O que é vivo? O ser humano. Então, é a obra inteira de uma vida. O que se move? Pessoas. E o que nunca vai se mover? O material, o fora do que é humano. Então, tanto as obras humanas, tanto as pessoas que foram deixadas, nós deixamos legados, nossos filhos. Os nossos filhos, os filhos dos seus filhos. E deixamos também obras. Se eventualmente a gente foi um artista, foi um inventor, deixamos obras. O humano e o não humano. O material e o imaterial. Só que a gente pode interpretar também esse se move e o que nunca vai se mover de uma forma figurada? Pode. Perdoa. Por exemplo, o que se move, a gente pode interpretar como aquilo que é útil? Pode. Que é útil, que gera movimento, que faz as coisas acontecerem. Obras úteis que foram deixadas. Pessoas que se tornaram ilustres. Sim. E o que não se move, o que é inútil. Não inútil no sentido pejorativo, mas aquilo que não gerou movimento, que não serviu para muita coisa.
Você não acredita que foram feitos inventos que nunca nos chegaram porque eles não se mostraram eficientes para alguma coisa? Eu acredito. Muitos inventos. O próprio Thomas Edison errou quantas trocentas vezes até chegar na lâmpada. Se ele tivesse desistido antes, essa tentativa de inventar a lâmpada nunca tinha chegado até nós, da parte dele. A gente pode entender o que se move numa forma metafórica, numa forma figurada, o que se move e o que nunca vai se mover como boas obras e más obras? Pode também, num sentido mais figurado. Então, de tudo que foi produzido, quase nada nos chegou, quase nada ficou para a posteridade. Até as próprias pessoas não ficam. Elas vão morrendo. E você pode dizer assim, mas na minha família eu tenho boas memórias dos meus pais, dos meus avós. Tá, você tem, mas os seus filhos ou seus netos talvez já não tenham mais. Isso vai se perder no tempo. E isso é muito raro alguém conhecer o seu bisavô, os seus bisavós, ou os pais dos seus bisavós. Muito raro. Eu quase não conheci os meus avós, para você ter uma ideia. Eles moravam em outro estado e em um dado momento eu tive a oportunidade de ir lá conhecê-los, fui e depois de um tempo eles morreram. Se eu não tivesse ido naquela época, eu não iria conhecer. Você entende? Então, a memória familiar, ela se perde, ela vai se perdendo. Mesmo aquilo que está mais próximo de nós, que são as histórias dos nossos próprios parentes, nós não temos mais, se perdeu. Eu não sei tudo que os meus pais viveram, eu não sei. Eu sei uma boa parte do que eles viveram, porque eles me contaram, mas não tudo. Imagina dos meus avós, dos meus bisavós, isso se perdeu no tempo. Então, de fato, o tempo passa e nem tudo fica. A obra inteira de uma vida, o que se move e o que nunca vai se mover. Seja porque é vivo ou porque não é vivo, seja porque é útil ou porque não foi útil. Mas se perdeu. De fato, essa estrofe ela faz todo sentido. É realmente isso que acontece. Então vamos passar para a próxima estrofe. O passado está escrito nas colunas de um edifício ou na geleira onde um mamute foi morrer. Essa estrofe ela é muito interessante, ela é muito legal. Vamos pegar primeiro o primeiro verso. O passado está escrito. O passado está escrito? Não é exatamente o passado, né? Existe um recurso aí, novamente um recurso estilístico, que é uma figura de linguagem. Não é o passado que está escrito, mas sim fatos passados. Ou seja, é um recurso metonímico aí do abstrato, do concreto pelo abstrato. Concretos são os fatos passados, mas o abstrato que foi usado são o quê? O passado. Ele está escrito? Tá, a gente pode interpretar como a história ela é escrita em livros, né? A gente encontra os fatos passados escritos em livros. A gente poderia interpretar de uma forma literal que ele está escrito? Poderia. Mas o que está querendo se dizer é que ele está gravado, né? Ele está arquivado, digamos assim. Mas o passado está escrito, os fatos passados estão arquivados. Agora ele diz que está, onde que ele diz que está, a banda diz que está arquivado? Nas colunas de um edifício. Vamos pensar primeiro nessa imagem que foi criada. Ele criou uma imagem para você enxergar de forma clara as colunas de um edifício. O que acontece nas colunas de um edifício? Você já percebeu que as colunas de uma edificação, elas não são aparentes? Elas não são aparentes, elas ficam embutidas nas paredes. Quando você entra em uma edificação, numa casa, num prédio, o que você vê? Paredes. Você não vê as colunas estão dentro das paredes. Geralmente elas ficam nos cantos. Mas elas ficam nos cantos, mas elas fazem parte, praticamente elas fazem parte da parede. Você não vê diferença entre a parede e a coluna, você não vê nenhuma diferença. E mesmo aquelas edificações que têm colunas fora da parede, o que eles fazem? Eles colocam uma pilastra
para esconder a coluna que está lá dentro. Ou seja, existe ali um revestimento, um adorno que é colocado em volta da pilastra e a coluna ela não aparece. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? É uma metáfora para dizer o quê? Que a história, o passado que se reflete na história, ele está escrito, mas ele está escrito num lugar que está escondido, que ninguém enxerga, ninguém consegue ver. Se ele está escrito na coluna, ele está escondido, ninguém vê onde está escrito. E aí ele diz mais, ó, ou na geleira onde um mamute foi morrer. E criou uma imagem também para mostrar claramente o que ele está querendo dizer. Os mamutes, eles eram o quê? Eles eram animais pré-históricos. Então nós estamos falando de um passado bem antigo. Bem passado mesmo. Porque eles morriam e aí as geleiras vinham e soterravam, né? Eles ficavam ali escondidos também. E aí depois se sabia que ali um mamute foi morrer por causa do quê? Dos fósseis que são encontrados, né? Dos vestígios. Mas em geral eles ficavam escondidos, a geleira soterrava. Então quer dizer, ele está escrito, ele usou essas duas imagens, a banda usou essas duas imagens para mostrar que o passado está escrito em um lugar que está escondido, que ninguém vê. E de fato, soma ao que nós analisamos na estrofe anterior, que digo que nada fica, né? Praticamente de todas as histórias que foram vividas, de todos os inventos que foram deixados, que foram produzidos, aliás, pouco chegou à humanidade. E o resto está escrito num lugar que está escondido. Não é que não aconteceram essas histórias, elas aconteceram sim, na vida de cada um. Só que estão escondidas. Elas estão escondidas, a gente não consegue, não tem acesso. Não tem acesso, porque elas estão escritas num lugar que estão escondidas. Foram escondidas no tempo. Agora, o que é legal aqui nessa imagem que foi criada entre edifício e mamute? Você percebeu que usou duas imagens? Os edifícios, eles são edificações, eles são construções relativamente contemporâneas. Os edifícios não foram criados num passado remoto como os mamutes. Como os mamutes eram desse passado. Então ela usou uma imagem relativamente contemporânea e uma imagem pré-histórica, de um passado muito, muito longínquo. Querendo dizer o quê? O que isso nos mostra? Que tanto num passado longínquo como na contemporaneidade, os fatos eles ficam escondidos. Eles ficam escondidos. É como eu disse, pouca coisa nos chega, o resto fica escondido, se perde no tempo. Uma fração muito ínfima. Se nós fôssemos colocar aqui todas as histórias já vividas por todas as pessoas que já passaram na Terra, histórias e legados, escrevesse tudo em um papel, colocasse numa urna para ser sorteada, ia ser 1000 vezes mais fácil de você ganhar na Mega Sena do que pegar ali uma determinada história que você queira encontrar. Uma história que você conhece, que você sabe de alguém, você enfia a mão na urna e tenta encontrar ali, as chances é 1000 vezes mais fácil de você acertar na Mega Sena do que encontrar aquela história. Por quê? Foram centenas de bilhões de pessoas que viveram na Terra. Então, isso acontecia tanto num passado longínquo, que é o que a imagem do mamute representa, como num passado contemporâneo. Aí você pode dizer assim, mas contemporâneo? Então nós estamos falando dos tempos atuais. Então não é passado. Claro que é passado. 1 minuto atrás já é passado. E é o tempo contemporâneo. As histórias que aconteceram 1 minuto atrás, elas vão se perder da mesma forma. Poucas vão chegar até nós, apesar do volume de canais de comunicação que nós temos hoje, que eram muito maiores
que é muito maior do que os canais do passado. Assim mesmo, pouco nos vai chegar, seja por nossa limitação de tempo, limitação de capacidade de buscar todos os fatos que estão acontecendo, nós não faríamos mais nada na vida, seja porque muitos dos fatos, muitas das histórias não serão divulgadas mesmo. Então, para fechar aqui essa estrofe, a gente pode dizer assim, ó, que o passado está escondido em um lugar que ninguém vê. Por quê? Porque o tempo passa e nem tudo fica. O tempo acaba soterrando tudo o que acontece, tudo que é produzido pelo ser humano. Tudo cai no esquecimento. Basicamente é isso que está querendo dizer. Então, seguindo aqui adiante, vamos pegar a última estrofe, que é o fechamento da música, e a estrofe decisiva para chegar, para nós entendermos onde a banda quer chegar com essa conversa toda, com essa história. Ela é decisiva para a gente entender isso. Nessa estrofe diz assim, ó: o tempo engana aqueles que pensam, que sabem demais, que juram que pensam. Existem também aqueles que juram sem saber. Olha que interessante aí, ó. Então vamos lá. O tempo engana. Tempo é outro recurso aí estilístico que é uma metonímia, né? Está usando o concreto pelo abstrato. Não está querendo dizer o tempo, está querendo dizer o passar dos anos. Mas o tempo ele é um recurso estilístico para dizer é o tempo. O passar dos anos, nós resumimos isso como o tempo. Agora vamos dizer assim, por que o tempo engana? O que é enganar? É iludir, né? É você fazer parecer uma coisa, mas na verdade é outra. Uma ilusão. Então, por que ele engana, então? Porque ele faz parecer que as obras são eternas. Que aquilo que a gente produz, a gente acha que vai ficar para sempre, vai ficar para a posteridade. Só que elas são perecíveis, essas obras. Por quê? Porque não vai ficar. Não é porque é perecível porque ela tem um tempo para se cumprir, para fazer efeito. Não, é porque não vai ficar. Não vai ficar. Por isso, o passar do tempo, o que ele faz? Ele engana por quê? Porque essas pessoas que acham que aquilo que ela faz é muito importante, ela está criando o quê? Uma realidade paralela, que é projetada na cabeça dela, mas que na verdade não é a realidade. Porque aquilo não vai ficar, então aquilo não vai servir tanto assim, como ela imagina. Então ela vive ali numa realidade paralela à realidade em si, porque, ou seja, o tempo ele engana porque faz a pessoa acreditar que aquilo ali é o certo, é o verdadeiro, é o correto, só que na verdade não é tanta coisa assim. Aquilo não vai servir tanto assim como ela está imaginando, ou não vai servir para nada, porque não vai chegar para os outros. Agora vamos adiante. Por que aqueles que pensam que sabem demais? O que o tempo engana aqueles que pensam que sabem demais? O pensar aqui pode ser o pensar, como nós já vimos, mas também, se a gente for pegar lá o refrão que diz, ó, a obra inteira de uma vida. Então a gente entende que o pensar aqui não é só o pensar, mas é aquilo que é produzido também. Aquilo que é produzido e que a pessoa acha que é muito bom, que foi muito bom aquilo que ela produziu, então ela pensa que ela é melhor do que os outros. Ela pensa que ela sabe demais, que ela é melhor do que os outros, que criou grandes obras. O legado dela é muito bom. Só que o tempo engana essas pessoas, porque se não vai ficar nada daquilo, se não vai ficar nada, então de que adianta aquilo? A menos que seja um invento que vai ficar para a posteridade, que se a gente pegar o volume de tudo que foi feito, aquilo que fica para a posteridade é um ponto fora da curva de tudo que foi feito. Porque estatisticamente é muito pequena a chance disso acontecer. Então,
ela pensa que ela acaba enganada porque ela cria uma realidade paralela na cabeça dela de que aquilo é muito bom, de que aquilo vai ficar para a posteridade e na verdade não vai ficar nada. Só que se você parar para analisar, o que ele diz aqui, ó, o tempo engana. Se a gente colocar uma seguinte construção, assim, ó, o tempo engana, 2 pontos. Aqueles que pensam que sabem demais é um grupo. Aqueles que pensam que sabem demais. E esse pensam, a gente sabe que é aqueles que criam também. Né? Porque eles falam em obra, a obra inteira de uma vida, então aqueles que pensam e que criam, que sabem demais. Pensam que sabem demais e que criaram grandes inventos. Criaram grandes coisas. Mas engana também aqueles que juram que pensam que sabem demais. Há um segundo grupo. São da mesma forma que o tempo engana aqueles que pensam que sabem demais, engana aqueles que juram que pensam. E retorna um pouco aquela parte do refrão que diz assim, ó, o que se move e o que nunca vai se mover. Ou seja, às vezes a pessoa sustenta que sabe, sustenta que aquilo jura que aquilo que ela fez é algo bom, é algo produtivo, é algo proveitoso, mas na verdade é inútil. E também tem o terceiro grupo, aqueles que juram sem saber, ou seja, aqueles que defendem, se acham bons, se acham grandes, só que na verdade eles não têm aquele conteúdo todo. Ou seja, como quase nada fica das obras humanas, eles manifestam uma soberba, uma grandeza, uma prepotência que não é correspondida em feitos. E qual é o papel do tempo nisso aí? Ele escancara isso. Então, se nós pudéssemos fechar tudo o que foi dito aqui, vamos fazer um fechamento da letra da música agora. Vamos tentar fazer um fechamento. É claro que não é possível mostrar tudo o que foi dito em uma frase, mas se nós pudéssemos sintetizar, aliás, o exercício da análise, quando você faz a análise, você precisa exercitar o quê? Tentar fechar a mensagem daquela obra em uma frase. E é o que eu vou tentar fazer aqui agora. Em uma frase, tudo o que foi dito. Que o passar do tempo reduz a soberba, a grandeza humana, que é maior do que os feitos, muitas vezes, humano, a pó. Ele reduz a pó, porque nada fica. Então tudo nós sabemos que essa grandeza, essa prepotência humana, ela é movida pela vaidade. Nós sabemos. A vaidade move todas as ações humanas. Mas essa grandeza, essa soberba, ela é reduzida a pó. Por quê? Porque ela é muito maior do que os feitos que são deixados. Os feitos humanos. Agora, para encerrar essa análise, eu queria fazer uma observação aqui, que é a seguinte. As músicas, elas têm um diferencial a mais do que outras manifestações artísticas. Ela tem um diferencial que é a melodia. A melodia, a disposição dos versos. E se isso contribui para o sentido da letra, isso faz a diferença na análise. E nesta música eu enxergo que a sonoridade, a disposição dos versos também contribui para o sentido. Em que sentido? Vamos fazer uma análise aqui, vamos fazer uma pequena viagem aqui agora. Não sei se você percebeu, primeiro vou falar da disposição dos versos. A sonoridade aqui e a disposição dos versos contribui para o sentido. E eu vou falar agora primeiro da disposição dos versos. Não sei se você já reparou, mas se você ouviu atentamente a música, não sei se você percebeu que cada uma das estrofes ela só é cantada uma única vez, exceto o refrão. E isso é significativo. Agora você vai me dizer assim, não, mas o refrão de toda a música ele é repetido, em geral. Sim, eu concordo. O refrão de todas as músicas ele é repetido, em geral. Só que nessa música, o refrão ele é repetido 6 vezes. 6 vezes.
E isso não é por acaso. Não é por acaso. Abrir aqui um pequeno parêntese, que eu falei essa frase que não é por acaso, e eu lembrei de uma coisa. Lá para meados dos anos 90, existia um programa na televisão que ele chamava O Mundo de Bikman. E nesse programa ele tinha um cientista maluco, que ele era doidão, ele tinha um cabelo arrepiado. E qual era o propósito desse programa? Ele tentava esclarecer a ciência numa linguagem que as crianças entendiam. Então ele pegava lá conceitos densos, teóricos da ciência, e ele fazia experimentos e mostrava, ele falava de uma linguagem com uma linguagem mais prática para a criança entender. E lá ele tinha um lema, que na verdade é um lema da ciência, que ele falava quase com a voz assim retumbante, tudo vai para algum lugar. Volta e meia ele entrava com esse lema, porque em quase todos os experimentos esse conhecimento era necessário. Tudo vai para algum lugar. Quando ele mostrava uma fusão, por exemplo, lá, uma fusão de um líquido, não é evaporação de um líquido, vou falando besteira. Quando ele mostrava a evaporação de um líquido, aquele vapor ele ia para algum lugar, tudo vai para algum lugar. Beleza? Na análise existe um lema também, que eu até poderia gravar aqui. Existe um lema também, que é nada é por acaso. Toda vez que você for analisar uma manifestação artística, nada ali é colocado por acaso, nada. 6 vezes o refrão repetido não é por acaso. Esse refrão, ele está dizendo que o refrão ele normalmente já tem uma posição de destaque, mas 6 vezes ele... O que a banda está querendo com isso? Ele está querendo martelar, fixar na nossa cabeça a mensagem do refrão. O que diz o refrão? O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, o que se move e o que nunca vai se mover. Só por ser o refrão já é mais importante, só que repetido 6 vezes a gente vê que ele tem uma importância ainda maior. É como se ele dissesse assim, tudo bem, a mensagem que ele está querendo passar com essa repetição é a seguinte, tudo bem, homem, você pode até se achar o tal, ter o rei na barriga, só que não esquece disso, tá? Não esquece que de quase nada das suas obras vão ficar. Quase nada das suas obras vai ficar. As suas obras da vida inteira, quase nada vai ficar. Só não esquece disso, tá? É como se eles estivessem querendo dizer isso. Fixar essa informação. Outra observação, e essa aqui, você pode até achar que isso aqui é uma viagem, mas eu enxerguei isso nessa letra. Assim, na música, aliás. É o seguinte, eu não sei se você percebeu, mas na música, se você ouvir atentamente, você vai ouvir que tem uma espécie de um coro na música. Tem uma vocalização ali, que é assim, oh, 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 oh. Existe esse coro lá na música. Ele é bem sutil no começo, aí depois do meio para o final ele fica mais forte. E inclusive esse coro ele é entoado no final, no fundo desse refrão. Enquanto esse refrão ele é cantado, esse coro ele é entoado no fundo. Isso tem um fundamento também. Veja, o que esse coro me lembra? Esse coro ele me lembra os cantos gregorianos. Não sei se você já ouviu falar de cantos gregorianos. Você já ouviu falar de cantos gregorianos? O que eram os cantos gregorianos? Ele era uma música sacra que foi criada pela igreja, pelo Papa Gregório. O que eram essas músicas? Elas eram tocadas nos cultos, nas missas, né, no caso. E ela era a música oficial de então. Existiam outras músicas que eram as músicas consideradas profanas, e essas eram as músicas oficiais sacras.
Existem desses cantos gregorianos até hoje, mas ela surgiu nessa época. E esse canto, esse coro lembra, assim, meio que de longe, esses cantos gregorianos para mim. Qual era o teor? O que continha nas letras desses cantos gregorianos? Passagens das Escrituras, Evangelhos, Salmos. E o que são as Escrituras para a igreja e para muita gente que crê no cristianismo? O que são as Escrituras? A verdade. Então, esse coro no fundo do refrão passa a ideia de que aquele refrão é a verdade. E de fato é a verdade. O tempo passa e nem tudo fica, as obras inteiras de uma vida, o que se move e o que nunca vai se mover. Isso é um fato. Só que esse coro no fundo nos dá ainda mais uma ideia de verdade. Exatamente por quê? Por lembrar esses cantos gregorianos que eram compostos por passagens das Escrituras. Também, olha só, analisa aqui comigo isso aqui que eu vou falar. Qual que era o objetivo dos cantos gregorianos na época, quando ele foi criado? Conduzir a meditação e a humildade. Conduzir a meditação e a humildade. Para quê? Para unir o homem ao plano espiritual. Então veja, ao trazer essa mensagem, a banda ele não quer conduzir-nos nós à meditação, na mensagem que está sendo dita. Ó, medita nisso aqui. Você se acha grande? Você se acha o tal? Só que você não é nada. Como se dissesse assim, né, para o homem. Se tudo que você faz vai ser completamente apagado no tempo, então serve de nada essa grandeza. Então, reflete sobre isso. Conduz a meditação. Conduz o que mais? A humildade. Você não enxerga que essa mensagem, para quem se acha muito grande, não é um banho de humildade, assim, não quer colocar o homem no lugar dele. Ó. Esse aqui é o seu lugar. Ó. Você tem que ser mais humilde. Por quê? Porque você não é nada. O que você faz não fica. Então, se você acha que o que você faz é muito bom, você é muito bom, daqui a pouco ninguém lembra mais de você. Então, não é conduzir o homem à humildade? Então, para mim, esse coro, no fundo, ele tem fundamento, ele tem esse sentido. Ele de trazer à mente lembrar dos cantos gregorianos. Bom, terminada essa viagem, nós podemos partir agora para a aplicação prática dos conhecimentos que nós adquirimos nessa análise em redação, em temas de redação. Agora, a dica que eu vou dar é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui um tema, nós vamos aplicar o conhecimento dessa análise em um tema. Eu vou pegar o tema aqui da FUVEST 2020, que é o papel da ciência no mundo contemporâneo. Beleza. Em outra aula aqui no canal, eu trabalhei com esse tema porque eu estava desenvolvendo uma tese. Era uma aula sobre tese, inclusive. E eu trabalhei com esse tema e eu criei ali um problema para esse tema. Caso você não saiba o que é problema, hipótese, não saiba ou não lembre o que é problema, hipótese, tese, nessa aula eu explico tudo isso aí. Tudo isso, caso você não lembre, não saiba, tem uma aula completa aqui no canal, procura na playlist aulas completas, e se eu não me engano lá para a aula 11, 12, se eu não me engano, tem uma aula sobre isso. Inclusive nessa aula eu trabalhei com esse tema. Nesta aula de então, qual foi o problema que eu encontrei? Hoje, certos avanços promovidos pela ciência podem mais atrapalhar do que ajudar o homem. Beleza? Só que aqui vai uma dica para você. Hein? Quando você tem conhecimento de mundo, quando você tem mais conhecimento de mundo, você pode direcionar o seu problema para aquilo que você sabe. Claro que eu vou direcionar para aquilo que eu sei.
Eu não vou colocar um problema lá na redação do qual eu não vou saber falar nada. Entende? Então eu não vou usar esse problema que nós desenvolvemos naquela aula. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar outro problema direcionado agora para esse conhecimento que eu adquiri nessa música. Então o meu problema novo vai ser esse. Hoje, os avanços promovidos pela ciência dão ao homem a sensação de mais poder do que ele realmente tem. Viu como eu mudei bastante o problema agora? Já para quê? Para colocar a bola na marca do pênalti para eu ir lá só e chutar na hora de desenvolver a redação. Você pode fazer a mesma coisa quando você for escrever sua redação. Direciona o seu problema para aquilo que você sabe. Claro que tem que fazer sentido, né? Desde que faça sentido aquele problema e o que você sabe tenha sentido para fundamentar aquele problema, então tudo bem. E foi o que eu fiz aqui. Eu não vou trabalhar com o problema daquela aula que não vai me servir para os conhecimentos que eu adquiri nessa análise. Então eu vou trabalhar com esse problema aqui. Hoje os avanços promovidos pela ciência dão ao homem a sensação de mais poder do que ele realmente tem. Então, como ficaria a minha tese para esse problema? Como os avanços promovidos pela ciência dão hoje ao homem a sensação de mais poder do que ele realmente tem? 1. Fazendo-o refém de uma tecnologia que, na realidade, está fora do seu controle. 2. Iludindo-o com respostas a perguntas que não podem ser integralmente respondidas. Aqui está a minha tese, que eu vou trabalhar nessa redação. Então o que eu vou fazer? Nesse primeiro tema eu vou empregar os conhecimentos dessa análise em uma introdução. Eu vou contextualizar o meu tema com o auxílio da análise dessa música, que nós acabamos de analisar. Então vai ficar assim, ó. A minha introdução vai ficar da seguinte forma. A canção Sobre o Tempo, da banda Nenhum de Nós, retrata um homem que, apesar de suas obras feitas de geração em geração serem sepultadas e não permanecerem, ostenta uma grandeza, acreditando saber mais do que realmente sabe, de modo incompatível com o seu legado na face da Terra. Boa parte dessa presunção desproporcional aos feitos deve-se hoje aos avanços promovidos pela ciência, que dão ao homem a sensação de mais poder do que ele realmente tem. Esses progressos não só o fazem refém de uma tecnologia que, na realidade, está fora de seu controle, como também o iludem fornecendo respostas a perguntas que não podem ser integralmente respondidas. Então você percebeu aqui claramente, né, onde está o conhecimento dessa música sobre o tempo, está na introdução aqui, ó, na contextualização do problema, do tema. Está bem no começo. A canção Sobre o Tempo, da banda Nenhum de Nós, retrata um homem que, apesar de suas obras feitas de geração em geração serem sepultadas e não permanecerem, ostenta uma grandeza, acreditando saber mais do que realmente sabe, de modo incompatível com o seu legado na face da Terra. Eu peguei a mensagem que a música me passou e apliquei aqui. Exatamente aqui a mensagem de uma forma resumida. Claro que eu dei uma estendidinha para poder usar somente um embasamento. Um embasamento, que foi a música, nessa introdução. Dei uma estendidinha, falei do que ele acredita. Falei que, por exemplo, que apesar de suas obras feitas de geração em geração, esse de geração em geração já é um complemento a mais, né? Eu poderia até ter pulado essa parte. Aí, na sequência, vem o problema. Boa parte dessa presunção desproporcional aos feitos deve-se hoje aos avanços promovidos pela ciência, que dão ao homem a sensação de mais poder do que ele realmente tem. Eu linkei a contextualização feita com o auxílio da música com o problema. Linkei ali, ó, boa parte dessa presunção. Fiz um link ali. E no final a tese. Esses progressos não só o fazem refém de uma tecnologia que, na realidade, está fora de seu controle, como também o iludem fornecendo respostas a perguntas que não podem ser integralmente respondidas. Bom,
Nesse primeiro tema eu utilizei na introdução. Agora eu vou fazer de forma diferente. Eu vou pegar um segundo tema e vou utilizar não na introdução. Para quê? Para te mostrar que você pode tanto usar os seus conhecimentos que você adquirir numa análise em uma introdução, como também no desenvolvimento da redação. Então eu vou usar agora a música como um embasamento para sustentar o meu tópico frasal de um parágrafo. Ela vai servir de embasamento. Eu vou pegar agora o tema da UNB 2018, que foi A Pressa Nossa de Cada Dia, o tempo na contemporaneidade. Então uma redação que falasse sobre tempo mesmo. Aqui voltando um pouco na música, você percebe que, embora o título da música seja sobre o tema, o tema central não é sobre o tema. Você percebeu isso? Que o tema central é a soberba humana. A soberba humana, a grandeza humana, que não fica para a posteridade. Esse é o tema central. Mas qual é o papel do tempo lá? O tempo ele serviu para o quê? Para escancarar isso, para mostrar isso. O papel do tempo é justamente mostrar e dizer que o homem, que nada fica do homem. Então o tempo ele tem um papel fundamental ali na mensagem, mas ele não é a mensagem central. A mensagem principal que está sendo passada ali. Está sendo passada exatamente essa soberba humana, que ela é maior do que os feitos. Muito maior. E por quê? Porque não fica. Então agora eu vou trabalhar com um tema mais voltado para o tempo mesmo. A pressa nossa de cada dia, o tempo na contemporaneidade, da UNB 2018. O meu problema aqui foi o seguinte, ó, o problema que eu vou utilizar para esse tema. Apesar de todas as formas de medição e controle do tempo na contemporaneidade, as pessoas não conseguem mais ter tempo livre. Então esse aí vai ser o meu problema, referente a esse tema. E qual vai ser a minha tese? A minha tese vai ser a seguinte, ó. Por que, apesar de todas as formas de medição e controle do tempo na contemporaneidade, as pessoas não conseguem mais ter tempo livre? Porque a tecnologia e, consequentemente, o aumento de informações ocupa-as mais do que ocupava antes. 2. As pessoas desperdiçam seu tempo tentando construir uma imagem de alguém bem-sucedido, mesmo sem o ser. Eu vou trabalhar com esse segundo tópico aqui, ó. As pessoas desperdiçam seu tempo tentando construir uma imagem de alguém bem-sucedido, mesmo sem o ser, sem mesmo o ser. Vou trabalhar com esse segundo tópico frasal, o que na minha redação iria ser o segundo parágrafo de desenvolvimento. Então o meu parágrafo ficaria dessa seguinte forma: além de o tempo ser desproporcional ao volume de informações existentes, ele é desperdiçado corriqueiramente na presença em todas as redes sociais simultaneamente, a fim de se exibirem em textos, fotos e vídeos habilidades, conhecimentos e felicidade que muitas vezes nem existem. E o tempo que é esbanjado na construção desse personagem é o mesmo tempo que escancara ao apagar quase toda a memória humana da face da Terra com o seu passar, que toda essa fortuna, na verdade, não traz nenhuma grandeza a alguém, como defende a música Sobre o Tempo, da banda Nenhum de Nós, nos versos. O tempo engana aqueles que pensam, que sabem demais, que juram que pensam, existem também aqueles que juram sem saber. Bom, você percebeu aqui que eu usei agora como embasamento ao meu tópico frasal o conhecimento dessa música, né? Da letra dessa música, da mensagem da letra dessa música. Bom, o meu tópico frasal ele está embutido aqui, ó, que o tempo é desperdiçado, ele é desperdiçado corriqueiramente, tá? O tópico frasal ele está embutido nessa parte aqui, ele não está, ele está diluído nesse parágrafo, mas ele está embutido ali naquela parte. Ali eu trouxe fatos que sustentam isso, que é a questão das redes sociais. As redes sociais, elas tomam muito tempo das pessoas, por quê? Porque elas querem construir uma imagem lá. E essa imagem demanda tempo das pessoas.
pede tempo, porque postagem de fotos, como a foto vai estar, quais as mensagens tem que ter nessa foto, tudo para quê? Para construir uma imagem de uma pessoa que tem habilidades, que tem conhecimentos, que é feliz. Então eu trouxe esse fato das redes sociais. Esse foi o primeiro embasamento. Eu trouxe um segundo embasamento, que é a música, exatamente a música, que entra aqui como uma evidência no formato de testemunho autorizado. Linkando aqui com o tempo que é esbanjado na construção desse personagem. Que personagem? Que é o que as pessoas tentam criar ao colocar fotos, vídeos que só mostrem o lado bom das coisas. As pessoas querem criar um personagem que é feliz. Só que, como diz ali, que muitas vezes não existem essa felicidade, não existe essa felicidade, não existe essas habilidades, esses conhecimentos que são mostrados. Então aqui entra a parte da música, e o tempo que é esbanjado na construção desse personagem é o mesmo que tempo. Aqui já entra eu explicando a letra da música, perdão, explicando a mensagem da música. É o tempo que escancara ao apagar quase toda a memória da face da terra com o seu passar, que toda essa fortuna, a fortuna aqui não tem o sentido de dinheiro, tá? Fortuna tem o sentido o quê? De sorte, boas qualidades. Então tudo aquilo que traz um resultado benéfico, traz uma imagem positiva, pode ser considerado uma fortuna. A pessoa está exibindo uma fortuna, mas não necessariamente dinheiro, mas está exibindo sorte, conhecimento, habilidade, felicidade. Então, que toda essa fortuna, na verdade, não traz nenhuma grandeza a alguém. E aqui eu trago literalmente os versos da música que mostram isso, como defende a música sobre o tempo. Aí trouxe os versos. O tempo engana aqueles que pensam, que sabem demais, que juram que pensam. Existem também aqueles que juram sem saber. Eu creio que aqui está bem fundamentado, porque eu trouxe a mensagem que a música traz e linkei com a defesa que eu estava fazendo naquele parágrafo. Exatamente com a defesa que eu estava fazendo. Bom, aqui termina esta análise, termina a aplicação dos conhecimentos dessa análise. Se você curtiu, já deixa o like. Ou se você não curtiu essa aula, pelo amor de Deus, aqui eu te ensinei a análise, eu te ensinei como aplicar. Quer dizer, muita coisa você está levando aqui dessa aula, um conhecimento que você não encontra por aí. Então, se você não gostou, não é possível. Então, você não quer aprender redação de verdade. Então, você não está travado na redação, então você não está precisando da minha ajuda. Mas se é o seu caso, se você conseguiu extrair alguma coisa dessa aula, se você está levando alguma coisa de positivo, já deixa o like. O sinal de fumaça para mim de que você quer mais desse tipo de aula é deixar o like, é compartilhar com alguém, é se inscrever no canal se você não é inscrito. E a gente se vê, se Deus quiser, numa próxima aula. Até!